O Procon Caruaru destacou a importância da documentação com relação ao consumo. E é sobre isso que a gente vai falar agora com o Patriota Júnior. Ele traz um pouquinho da importância dessa lei. Patriota, bom dia. E aí, tem muito avanço para a gente comemorar no dia de hoje? Seja bem-vindo. Oi, Laís, bom dia para você e para quem está acompanhando o Jornal da Cidade, né? São 33 anos completados hoje, com o objetivo de defender, né? De proteger quem adquire bens ou serviços. Nós vamos conversar aqui sobre o assunto com a Cíntia Nunes, que é gerente geral aqui do Procon Caruaru. Cíntia, bom dia, bem-vinda à Rádio Cidade mais uma vez. Nessas mais de 3 décadas do Código de Defesa do Consumidor, quais foram os principais ganhos adquiridos, né? Justamente na defesa do consumidor brasileiro? Bom dia. Pois é, com a promulgação do Código de Defesa do Consumidor, que já era para a Constituição um direito fundamental, um dos direitos fundamentais, passou a ser uma legislação específica em relação a essa tratativa de proteção, de equilíbrio, de harmonia nas relações de consumo. Então, o Código de Defesa do Consumidor traz vários princípios, como o princípio da boa-fé, a hipossuficiência do consumidor diante de uma empresa. Muitas vezes o consumidor acha que não vale a pena entrar, por exemplo, com ação, com um processo contra o banco, achando que vai perder, mas o Código de Defesa do Consumidor justamente traz esse equilíbrio. E dentro o sistema, né, com a implantação do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor por meio do Código, além dos PROCONs, a gente vê delegacias do consumidor, agências reguladoras, Ministério Público, que cada vez também mais atuante na área de defesa do consumidor. Então, a gente traz a legislação para que órgãos, entidades, como o PROCON, Ministério Público, associações, tenham esse respaldo jurídico para que possa tratar o consumidor de uma forma diferenciada, de maneira a trazer um equilíbrio para essas relações de consumo e o consumidor tenha segurança ao adquirir um produto ou serviço. São 33 anos, né? Durante o tempo, naturalmente, a cultura, né, do consumo também vai mudando. É um documento que tem acompanhado essas inovações, se atualizando com o passar do tempo também, Cíntia? Isso, tem sim. A gente vê que o Código de Defesa do Consumidor ele é muito amplo, ele traz a legislação de forma muito genérica. Mas aí, a partir dos princípios trazidos pelo Código de Defesa do Consumidor, as agências reguladoras, por exemplo, editam suas normas, editam suas resoluções. A gente vê muita legislação esparsa, específica em relação a isso. Por exemplo, a gente passou aí pela pandemia e tivemos legislações específicas em relação ao direito do consumidor, baseado no Código de Defesa do Consumidor. Então, a legislação, a própria legislação ordinária traz também essas regulamentações de maneira a atualizar o direito do consumidor, que é algo muito dinâmico. O tempo vai passando e cada vez mais as relações de consumo vão se modernizando e a legislação se adapta a essa modernização do direito do consumidor. No Código foi instituído o Sistema Nacional de Proteção ao Consumidor, ao qual o Procon Caruaru faz parte, que é uma rede, né, de proteção justamente ao consumidor. Né? Isso, somos interligados à Secretaria Nacional do Consumidor, em que todos os PROCONs do Brasil precisam estar interligados, inclusive até mesmo pelo sistema de registro de reclamações utilizado no Procon Caruaru, interligado ao Ministério da Justiça, para que com essa ligação entre os PROCONs possamos, né, todos os PROCONs e todo mundo que está interligado ao sistema possa trazer medidas de forma mais eficaz para o consumidor, tratando o consumidor como um todo, em todo o Brasil. Então, a gente tem esse sistema, ele traz uma rede de proteção bem firme aí em relação ao direito do consumidor, com trocas de ideias, com trocas de experiências, sempre são feitas atualizações, seminários, promovidas tanto pelos PROCONs como pelo próprio Sistema Nacional, para que a gente possa trazer para o consumidor do Brasil e de Caruaru, Procon Caruaru especificamente, para o consumidor de Caruaru e região, trazer essas inovações, trazer para que possa alcançar, para que o consumidor possa exercer sua cidadania em relação aos seus direitos. O consumidor também tem acesso a essas informações, né, porque nem todo mundo conhece ali os direitos, né, do consumidor. Então, fazer com que isso chegue ao maior número de pessoas é importante também. Isso, até porque o PROCON ele não é só repressivo, ele também é educativo, ele traz essa educação, essas informações para o consumidor no dia a dia, por meio da imprensa, por meio de ações que são feitas pelo PROCON. Então, o consumidor que é alcançado
por esse tipo de informação, ele tem essa consciência, não só o consumidor, mas o fornecedor que é consciente dos direitos do consumidor, ele dá uma tratativa de forma que traga para aquele consumidor aquela segurança que ele precisa ao procurar aquele estabelecimento para que ele possa adquirir um produto ou serviço. Então, é muito importante que o PROCON realmente ele seja expandido, haja necessidade dessa expansão do PROCON, não só física, mas também por meio dos meios de comunicação. Quais tipos de demandas o consumidor pode resolver aqui no PROCON Caruaru, Cíntia? Tudo que envolve relação de consumo, que existe a figura do consumidor e do fornecedor, pode ser trazida para o PROCON, para que o PROCON dê essa tratativa. De início, a gente tenta uma resolução de maneira preliminar, em conciliação. O PROCON é um órgão administrativo, conciliatório. Então, a gente traz essas demandas aqui. O consumidor submete sua demanda ao PROCON e evita, muitas vezes evita que o consumidor vá para o judiciário. A gente sabe que o judiciário tem uma ampla, já tem uma demanda muito alta, então os PROCONs, fazendo esse trabalho de conciliação, diminui bastante a necessidade do consumidor procurar a justiça. Então, são relações de consumo onde existe a figura consumidor-fornecedor, em que dando essa tratativa de conciliação, a gente possa fazer com que o consumidor tenha seu direito reparado em instância administrativa ainda. Para o consumidor usufruir de qualquer tipo de atendimento aqui do PROCON Caruaru, como é que faz? Precisa de agendamento? Quais os horários de atendimento? O PROCON Caruaru funciona de segunda a sexta, das 8 às 14 horas. Temos atendimento presencial aqui na Rua Floriano Peixoto, 147, mediante agendamento. O consumidor pode vir aqui agendar ou agendar pelo WhatsApp. Temos também o atendimento pela nossa plataforma digital, que é a Caruaru Digital. O consumidor pode fazer normalmente uma reclamação online, da sua casa, do seu trabalho. E também temos os meios de orientação, temos os canais de orientação, que é o nosso WhatsApp, 98384-5909, e o telefone 3727-0289. Perfeito, obrigado pelas informações. Cíntia Nunes, gerente-geral do PROCON Caruaru, conversando com a gente sobre os 33 anos do Código de Defesa do Consumidor completados hoje. Laís. Valeu, Patriota, valeu, Cíntia. É o direito de todos nós, usar o Código de Defesa